Nessa videoaula nós vamos dar seguimento ao estudo da regra da cadeia para funções de várias variáveis, né? Só que agora a gente vai estudar o caso 2. O caso 2 é considerado o caso mais geral, né? O caso geral. Só lembrando que no cálculo 1 nós tínhamos uma função de uma única variável e essa variável também dependia de uma outra variável. Então era uma variável que dependia de uma variável também, né? Então a gente é uma função composta. O caso 1 a gente mudou a nossa função. A nossa função, em vez de ter uma variável, ela tinha várias variáveis. Mas cada uma dessas variáveis dependia também de uma. E agora a gente mexeu nas variáveis. Eu continuo com a função de várias variáveis, mas cada uma dessas variáveis também são funções de várias variáveis. O que mudou do caso 1 para o caso 2 e o caso 1, cada uma dessas variáveis aqui dependia de t, né? Agora ela vai depender de m variáveis. É como se fosse um t1, um t2, aqui que a gente, em vez de estar usando a letra t, está denotando por uma letra m, né? Então, para cada um, ou seja, para todas as variáveis, todas elas vão depender de m. Então, a gente, na verdade, vai ter uma fórmula muito parecida. O que a gente poderia destacar aqui de diferença é que a gente não tem mais derivadas ordinárias, porque essas derivadas aqui agora são parciais também. No caso 1 a gente só podia derivar em relação a t, então eram derivadas ordinárias. Agora a gente tem derivadas parciais. E na verdade, em vez de ter uma única equação, a gente vai ter m equações, m de mamãe, né? Então quem vai mandar é esse cara aqui. Por exemplo, eu posso derivar na primeira, na segunda, até a enésima, né? Então foi escolhida uma posição j, uma dessas componentes de u aqui, né? E aí todas as derivadas vão ser feitas com respeito a essa variável escolhida. Então a gente teria m equações, que poderia ser a derivada em relação ao 1, a derivada em relação ao 2, e assim vai. Então repare que todas elas aqui foram derivadas em relação ao j. Vamos ver na prática como é que funciona. Então chegou a vez agora da gente falar do caso geralzão mesmo, caso geral, que aqui eu estou chamando de caso 2, né, da regra da cadeia. A gente falou no vídeo anterior sobre a regra da cadeia caso 1, onde essa f era uma função de várias variáveis, né, e cada uma das variáveis no caso 1 dependia de uma única variável. O que a gente vai trocar agora é o seguinte: em vez de depender de uma, ela depende também de várias, né? Então a f depende de n variáveis, n de neném, e cada uma dessas variáveis, ao invés de depender de uma única, que lá a gente tinha chamado no caso 1 de t, aqui ela vai depender de m variáveis, m de mamãe, né? Como se fosse um t1, um t2, t3, até um tm, né? Estou chamando aqui de u, que vão ser funções também, né? Quer dizer, no caso aqui, variáveis, onde vai fazer cada um dessas componentes virar funções, né? Então a gente tem aqui, ó, essa f depende de x1, x2 até xn, mas cada uma delas depende de u1 até o m, né? No final das contas, se a gente fosse construir, a gente ia ter uma função que dependeria só desses u1 até o m, né? Então, caso 1 dependia só de t, era uma f de zona de t. Agora é uma f zona que depende de m variáveis, né? Até para fazer uma comparação, vamos ver como é que era o caso 1, lá no cálculo 1 também, né? No cálculo 1 a gente tinha f como sendo uma função de uma única variável, e essa variável dependia de t, né? Aí a gente pegou o caso 1, né? Viu o que mudou foi a f, né? Essa f, em vez de ter uma variável, tinha várias variáveis. Então, em vez de um x, tinha um x1, um x2, até um xn. E para cada um desses caras, né? Cada um desses, eles dependiam de uma única variável, né? Esse era o caso 1. E o caso 2 é considerado o caso geral. É a mesma f, uma função de várias variáveis, mas cada uma das variáveis, em vez de depender só de uma, de t, ela depende de várias também, né? De 1 até o m. O 1, o 2 até o m. Bom, a fórmula é parecida, né? A gente vai calcular as derivadas parciais da função f, né? Vou consertar aqui, tem um errinho aqui, ó, derivada em relação à primeira variável, em relação à segunda, aqui em vez de 2 é n, né? Até a última variável. Então, a quantidade de parcelas, né, são n, porque a f tem n de neném, n variáveis. Só que como essa variável depende de m de mamãe variáveis, eu vou derivar ela em relação a. Aí eu posso derivar em relação ao 1, o 2, o 3. Quem vai mandar aqui, esse cara, nesse momento eu escolhi derivar em relação a um determinado j. Então a gente vai ter dois índices. Um índice I, que varia de 1 até N de neném, e um J, que vai de 1 até M de mamãe, tá? Então, para cada J, a gente vai ter uma fórmula desse tipo, ó. Derivo a F em relação a X1 e derivo X1 em relação ao que foi pedido, né? Derivo a F em relação a X2 e derivo X2 em relação ao que foi pedido. E vou fazendo isso até chegar na última variável, né?
Então, na verdade, eu coloquei aqui como se fosse uma fórmula, mas é uma fórmula para cada j, né? Então, na verdade, tem m de mamãe, m equações. E cada equação tem n de neném, n parcelas, né? Então, a gente vai ter m fórmulas com n parcelas, tá? Só lembrando que aqui está numa notação simplificada. Toda vez que eu calculo as derivadas parciais da f, eu calculo num ponto do domínio x1, x2 até xn. E lembrando que o x1, x2, xn, todas elas dependem de o 1, o 2 até o m, né? Da mesma forma, quando eu derivo aqui as componentes, né? O x1, o x2 até o xn em relação ao que foi pedido, então eu vou derivar o x, tanto x1, x2 até x... Aqui também tá errado, né? Aqui também dá um xn, aqui tem que casar sempre isso, ó, x2 com x2, x1 com x1, aqui xn com xn, né? Então aqui, ó, eu derivo o xi, podendo ser o x1, o x2 até xn, em relação ao o j, que pode ser o 1, o 2 até o m, né? Ela vai ser calculada num ponto de componentes o 1, o 2 até o m. Então é uma fórmula bem geralzona, mas não tem mistério, né? Vamos ver um exemplo, vou pegar um exemplo onde... A minha f é a mesma f que eu usei no exemplo lá do vídeo anterior, do caso 1, tá? Então, P é x, y ao cubo, n igual a 2. Estou considerando n igual a 2, né? Ou seja, ela tem duas variáveis. Então, é o x e o y, como se fosse x1 e x2. Então, aqui eu só completando, é x, y ao cubo, x ao quadrado vezes y. O n é 2. E aqui, esse é o meu x e esse é o meu y, né? E estou criando e construindo uma função P, só que lá no caso anterior, no caso 1, a gente fez uma P de T, né? Como se o M lá no caso 1 fosse o M igual a 1. Nesse caso aqui, o meu M vai ser 3, né? Porque ela vai depender de U, V e W. Tá? Eu estou usando aqui ordem alfabética. O XY está em ordem alfabética, o VW está em ordem alfabética, né? Então, foi pedido para calcular um P de U, eu posso derivar esse P em relação a U, posso derivar esse P em relação a V, posso derivar um P em relação a W. Então vão ser todas derivadas parciais, né? Num ponto de componentes 3, 1, 2, ou seja, escolhido U igual a 3, escolhido V igual a 1, escolhido W igual a 2. Lá no caso 1, a gente tinha escolhido um T igual a 0, né? Aqui eu poderia calcular, inclusive, no ponto 000, no ponto que eu quiser, né? Desde que existam as derivadas. Então, a gente vai ter três equações, porque são três derivadas. Em vez de calcular só o P' de 0, né? Que a gente fez no caso 1, a gente vai calcular o PU, PV e PW, todas elas nesse ponto 3, 1, 2. Então, vão ser três equações, uma para cada uma das derivadas parciais. E cada uma das equações vão ter duas parcelas, porque a f tem duas variáveis. Assim como lá no caso anterior, eu tinha comentado que era possível substituir, criar, montar essa função P, né? Essa função P de UVW, ela é construída trocando o x e o y pelas informações fornecidas. Olha como é que diz a f. A f ele é x vezes y ao cubo e está subtraído, vou colocar aqui na linha de baixo, subtraído de um x quadrado vezes um y. Então aqui é um x e aqui é um y, né? E esse x e esse y foi fornecido aqui. O x é u ao quadrado mais 3v ao quadrado menos w ao quadrado. Então, vou colocar aqui e aqui. Então, aqui ó, vai ficar o quadrado, u ao quadrado, mais 3v ao quadrado menos w ao quadrado. E vou colocar aqui o y, né? Vou colocar o y aqui, onde esse y é 2uv ao cubo, w ao quadrado. 2uv ao cubo, w ao quadrado. Lembrando que isso pode gerar um problema. Primeiro, que eu nem sempre vou conseguir fazer dessa forma. Nem sempre. Porque nem sempre vai ser fornecida a f, a x e a y. Eu posso, na verdade, ter informações, como se fosse uma tabela de valores, tabelas que eu peguei nos dados em algum experimento, né? Então, eu não poderia construir essa f se eu não conheço ela, né? A f não, a p. O outro problema é que a gente acabou de criar uma função monstruosa. E para derivar o P em relação a U, V e W, ou seja, ela depende de U, V, W, eu já teria que aplicar a regra do produto, regra da cadeia adaptada lá, né? Adaptado para o caso que seja caso 1 ou cálculo 1. Então daria um trabalho, não é, embora seja possível fazer, não é recomendado, né? Então vamos pegar aqui, ó. Eu construí a P de UVW fazendo uma f de xy. Então aqui também vou usar a letra alfabética. Ó. Já que eu tinha usado letra P, vou usar o Q e o R. P, Q, R. Então usei xy em ordem alfabética, QR em ordem alfabética, UVW em ordem alfabética. Só facilitar a gente construir. Então vou derivar o P em relação a U, a V e a W. Só lembrando que essa notação aqui é a derivada do P com respeito à variável U.
a derivada do P em relação à variável V e a derivada do P em relação à variável W, né? Isso aqui são todas notações simplificadas, porque essas derivadas vão ser calculadas num ponto U, V, W, né? Do meu domínio, no caso aqui, que é o R3, tá certo? E a gente vai querer calcular essas derivadas nos pontos onde o U, V, W for fornecido, né? Que é o ponto 3, 1 e 2, se não me falha a memória. Repare que aqui a gente tem as derivadas parciais da F, né, em relação a x e y, e depois eu calculo as derivadas da componente. Eu derivei o f em relação a x, derivo o x em relação ao que foi pedido, no caso aqui em relação a u. Faço a mesma coisa para a segunda parcela. Eu derivo o f em relação à segunda variável e derivo a segunda variável em relação ao que foi pedido. Então o que muda de uma forma para outra é que foi pedido em relação a u. Então são duas derivadas em relação a u. Aqui foi derivada em relação a v. Então essas derivadas são em relação a v. E por último foi derivada em relação a w. Então, aqui são derivadas em relação a W. No caso 1, só tinha uma única equação, porque a gente derivava em relação a T, né? E aí era derivada ordinária aqui, né? Então, a gente tinha derivadas parciais e derivada ordinária com uma única equação. Agora, a gente tem m igual a 3 e o n igual a 2. Duas parcelas, três equações, tá? Bom, feito isso, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos olhar para essa primeira parte aqui, ó. Quem é o meu x? É o que foi fornecido lá na primeira, né? Na primeira componente, olha lá. Foi fornecido. Esse aqui é o P e esse aqui é o R, né? Não, desculpa, esse é o P, então esse é o Q e esse é o R, a ordem alfabética, Q, R. Olha quem é o Q, olha quem é o R. Respectivamente é meu X e meu Y, né? Então tá aqui, vamos olhar o X primeiro, né? Trouxe o X para cá. Vamos fazer tudo que a gente poderia calcular com esse X, né? Ver quem é o X que está associado ao ponto 3, 1, 2, ou seja, quando U é 3, quando V é 1, quando W é 2, né? Substituindo, fazendo as continhas, vai dar 8. Então, lembrando, quando o VW vale, respectivamente, 3, 1, 2, o meu x vale 8, tá? Vamos olhar as derivadas parciais do x. Eu posso derivar o x em relação a u, eu posso derivar o x em relação a v, e posso derivar o x em relação a w. Como é uma soma, derivo as parcelas, né? Quando eu derivo em relação a u, lembrando que o v e w vai ser constante, então essas duas derivadas aqui vão ser zero. E a derivada de u ao quadrado é 2u. Quando eu derivo em relação a v, a primeira e a última parcela não depende de v, então a derivada vai ser zero, né? A derivada aqui do 3v ao quadrado vai dar 6v, né? Porque o 2 vai descer, vamos explicar aqui, né? E quando eu derivo em relação a w, como a primeira e a segunda parcela não dependem de w, a derivada vai ser zero. A derivada de w ao quadrado é 2w, então vai ficar menos 2w. Só que me interessa calcular isso quando o VW é o ponto 3, 1, 2. Então, reescrevendo aqui, fazendo u igual a 3, fazendo v igual a 1, fazendo w igual a 2, fazendo as contas, a gente vai ter as derivadas 6, 6, menos 4. Guarda isso, vamos deixar isso aqui guardado, a gente vai já voltar aqui. Vou fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer agora, só que pro w, né? W eu estou chamando de R, lembra da ordem alfabética lá, QR, né? E era dado por 2, u, v ao cubo, trouxe para cá as informações. Vou fazer a mesma coisa, vou calcular o y que está associado aos parâmetros u, v, w, que é 3, 1, 2. Calculando, deu 24, né? Então, só lembrando agora, quando o U vale 3, o V vale 1 e o W vale 2, o meu X vale 8 e meu Y vale 24. Então, a gente está parado nesse ponto aqui, ó, onde o X vale 8 e o Y vale 24. Então, a gente vai calcular as derivadas parciais da F nesse ponto aqui, onde o X vale 8 e o Y vale 24, porque eles estão associados ao UVW 3, 1, 2. Vou calcular as derivadas parciais desse carinha aqui, né? Vou derivar em relação a U, vou derivar em relação a V e vou derivar em relação a W, tá? Então, derivando em relação a U, como é produto, aqui a gente vai repetir o 2, o V ao cubo e o W ao quadrado, porque são considerados como constante. Constante, quando multiplica, eu repito, né? Faz a derivada do U em relação a U, que é 1, né? Então, aqui não ficou 2, V ao cubo, W ao quadrado, que a gente só apenas repetiu. Bom, quando eu derivo em relação a V, agora eu vou repetir o 2, vou repetir o U, vou repetir o W ao quadrado. Só que eu vou fazer a derivada do V ao cubo em relação a V, que é 3V ao quadrado. Então, apareceu o V ao quadrado aqui, o 3 multiplicou por 2, deu 6. E vou derivar esse cara aqui em relação a W. Então, eu repito o U, repito o V ao cubo e faço a derivada do W ao quadrado, que é 2W, né? Então, ficou W aqui e o 2 multiplicou por 2 deu 4. Só que lembrando que a gente quer essas derivadas associadas aos parâmetros 3, 1, 2, né? U, V, W. Fazendo as continhas, deu 8, 72 e 24, né? Então, essas derivadas aqui a gente vai usar. Vamos ver como é que funciona essa forma agora para a derivada do P em relação a U. Lembrando que eu posso derivar o P em relação a U, o P em relação a V e o P em relação a W. E a gente quer justamente essas três derivadas no ponto 3, 1, 2. Vamos fazer primeiro só para o
U, né? Então aqui, ó, pela regra da cadeia, agora na notação mais completa, né? Eu tinha colocado aqui, ó, vou trazer para cá para a gente comparar de novo essa continha, né? A gente vai pegar aqui, ó, essa primeira equação que a gente está analisando aqui, né? A gente vai pegar primeiro essa primeira equaçãozinha aqui, ó. Eu vou pegar as derivadas parciais de f no ponto de interesse, então esse aqui, ó, é a derivada de f em relação a tanto a x quanto a ry, são essas duas aqui, e vou pegar a derivada do x e do y, ambas em relação a u, Então aqui, ó, em relação a u. Então, derivar o x é derivar o q, né? Derivar o y é derivar o r. Então, essa seria a notação mais completa. Jogando os parâmetros que a gente tem interesse lá, que é o parâmetro UVW igual a 312, é reescrever essa fórmula aqui apenas substituindo os valores. Só que a gente já fez essas contas, né? Esse cara aqui tinha dado 8 e esse cara aqui tinha dado 24. Isso vai valer para cá, para o FY. Então, as derivadas parciais de f em relação a x em relação a y vai ser feita no ponto, lembrando que o x tinha dado 8 e o y 24, né? Essas outras derivadas aqui a gente também calculou, né? Derivou o x em relação a u, derivou o y em relação a u. Então aqui, ó, isso aqui era a derivada do x em relação a u. Isso aqui era a derivada do y em relação a u. Então ficou 6 e 4, né? Então dessa forma isso aqui deu 6, isso aqui deu 4. 4 não, desculpa, 8, né? Ó, 6 e 8, né? Então o que a gente precisa fazer aqui agora é calcular as derivadas parciais da função f no ponto de componentes 8, 24. Então tá aqui, ó. A gente tem essa continha aqui. Essas derivadas parciais a gente já tinha feito lá no caso 1, são as derivadas parciais da função f em relação a x, né? Então, para cá, nessa perninha aqui, eu derivei em relação a x. Nessa perninha aqui, a gente fez uma derivada parcial em relação a y, né? Tá aqui as continhas, né? E aí, substituindo, né? Quando eu substituo o x igual a 8 e o y 24, jogando aqui x igual a 8 e o y 24 nas duas continhas, vai dar esse número aqui, né? Na casa aí dos 13 mil, né? Bom, são valores altos, mas aí vai depender da aplicação do problema, né? Eu posso pensar que essa f mede alguma medida monetária, né? Eu posso pensar que é 13 mil dólares, 13 mil reais, então tá na casa aí 13.440 para derivada em relação a x, 13.760 para derivada em relação a y. Vou pegar essas duas derivadas e agora eu vou construir o que a gente queria, né? O que a gente precisava ter feito aqui? A gente precisava apenas substituir aqui, né? Esse carinha aqui, ó, deu 13.000, né? 440, e esse carinha aqui deu 13.760. Então, substituindo, vai ficar multiplicado por 6 e por 8, tá aqui, ó, nessa primeira fórmula, né? Bom, e essa continha, esse produto deu 190.720. Então, eu adiantei aqui tanto para o PV, pronto, para o PW, repare que o gradiente da F, né? Ou seja, a derivada do F em relação a X, a gente vai usar em todas as equações, né? Então, o que mudou aqui agora, a gente usou o que usou esse F, né? O mesmo valor. O que mudou agora foi a derivada do Q, que não mais é em relação a U, eu vou usar em relação a V e vou usar em relação a W, né? Então, a gente tinha feito essas contas aqui. Vamos tentar recuperar, né? Então, ó, essa aqui deu 6,72, né? Então, aqui, ó, foi aqui, ó, 6, tá? 6,72, que é a derivada do Q e do R em relação a V. E a derivada do Q em relação a W, do Q e do R, deu menos 4,24. Então, a gente vai fazer assim, ó, 6 com 8, 6 com 72, menos 4 com 24, né? Que é o que está aqui, ó. 6 com 8, 6 com 62, menos 4 com 24. E eles vão ficar multiplicando as derivadas parciais da f. E tá aí a continha, o resultado aí um valor grande, né? Mas lembrando que a gente poderia ter recebido esses valores numa tabela, né? E aí não teria como a gente montar a função P. A gente, na verdade, monta as derivadas dela com base em informações usadas na regra da cadeia, né? Que, na verdade, é como se a gente tivesse aqui os produtos escalares entre vetores, né? E aí essa é a nossa resposta. Então, com isso, a gente chega ao fim dessa videoaula sobre regra da cadeia. A gente viu o caso 2, que é considerado o caso geral, né? É uma fórmula muito útil, né? A gente só precisa saber aplicar, né? Lembrando que isso aqui é uma notação simplificada, todas as derivadas são calculadas em pontos específicos do domínio, onde a fórmula poderia ficar um pouco carregada, né? Então a gente coloca de forma simples, mas é importante lembrar
que tem uma notação mais completa, né? Isso aqui lembra um produto escalar entre o vetor gradiente e um vetor um outro vetor de derivada, tá? Dando seguimento, a próxima aula a gente vai estudar derivada direcional. Nos vemos em breve.